O Ronald Gimenez mandou para mim uma notícia, na verdade uma reportagem da Economist, que foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, falando de problemas na Amazônia. A reportagem, bem feita, mas ela mostra ali casos individuais, dramas pessoais, em razão de inúmeros problemas. Por exemplo, alguém que aparentemente sem alternativa para a sobrevivência vai trabalhar em mineração clandestina ou em pesca clandestina ou em derrubada clandestina, ilegal, inteiramente ilegal de madeira, ou em transporte também irregular e ilegal dessa ou daquela mercadoria, e de repente é encontrado pela polícia, ou polícia militar, polícia florestal, ou pela polícia federal, e tem equipamentos destruídos, que dependendo da região não tem como remover, simplesmente não há como remover. Então, para se ter uma ideia, houve uma grande operação certa vez em que eles encontraram um mar de madeira ilegalmente derrubada. E tá bom, você procura os responsáveis e tal, mas o que você vai fazer com a madeira? Vai deixar ali? Alguém vai aparecer depois e vai remover parte dela, ou num trabalho de colônia de formigas, né? Remove uma parte, depois outra parte, depois outra parte. Então é preciso inutilizar a madeira. Colocar fogo, fora de questão. Você pode provocar um incêndio ali que se torne incontrolável. Então eles colocavam hastes de metal, inutilizando a madeira. Uma pena, um desperdício, mas era a maneira de garantir que criminosos não iriam se apoderar daquela madeira derrubada ilegalmente. Então essa reportagem da Economist é interessante. Inclusive o título sugere que para enfrentar os problemas da Amazônia, o Lula, ou qualquer governo, precisa saber quem manda na Amazônia. Mas ao tentar decifrar a reportagem, ela fica exatamente nesse varejo dos acontecimentos. Uma CPI, por sua vez, tenta dizer que o problema da Amazônia são as organizações não governamentais. Ora, você tem ONGs que prestam e ONGs que não prestam. Você tem ONGs que são de fato organizações não governamentais, ou seja, não usam dinheiro público e não dependem de favores do Estado e fazem um trabalho muito sério em diversas áreas. Há muitas ONGs assim, muitas organizações não governamentais que são aquilo que se espera de uma organização não governamental, ou seja, não depende de governo, não depende de favores do Estado, não está pendurada no Estado. Mas há aquelas que são feitas para que se ganhe dinheiro com facilidade. Não é? É por isso que você tem de esperar que haja um filtro natural, ou seja, que a população da região consiga distinguir e, claro, que as autoridades percebam o que é sério e o que é picaretagem. Mas isso que a CPI tenta estabelecer como premissa de que as ONGs são o problema da Amazônia, isso é falso. Isso é falso. E atende, inclusive, a ideia de afastar ou de dificultar o trabalho de bons e ruins. Porque as que trabalham seriamente incomodam muita gente. No trabalho que fazem, inclusive na proteção
dos indígenas da região, no trabalho que fazem na proteção dos ribeirinhos da região, na proteção de áreas que são públicas, porque são reservas e, portanto, não podem ser usadas para ganho econômico. Não podem ser usadas por particulares. E há, claro, as picaretas, aquelas que são erguidas exatamente para que os que a comandam ganhem dinheiro com facilidade. Mas imaginar que esse é o problema da Amazônia é ridículo. Os estados do Acre, Amazonas, Roraima e o Maranhão. O Maranhão, ele é um estado peculiaríssimo, né? Porque ele está no Nordeste, ele faz parte da região Nordeste e ele tem região amazônica, de floresta. Ele toca nessas duas regiões. De fato, ele está nessas duas regiões, embora, claro, seja todo ele um estado oficialmente da região Nordeste. Esses estados, não apenas esses, isso acontece também no Pará, etc., mas esses estados, especificamente Acre, Amazonas, gigantesco Amazonas, Roraima e Maranhão, têm a presença de facções estrangeiras que disputam territórios na Amazônia Legal. Há grupos da Venezuela, aliás, grupos venezuelanos invadiram Peru, Equador, até o Chile. A guerra entre grupos equatorianos, grupos locais e grupos venezuelanos em território equatoriano. E esses grupos equatorianos são uma espécie de filial. Eles representam cartéis mexicanos. São filiais de cartéis mexicanos. Então, é uma briga pesada. No Peru, o governo peruano, inclusive, determinou a saída de 1 milhão de venezuelanos, e a maioria não tem nada a ver com a história, mas porque a população começou a reagir furiosamente ao fato de que bairros periféricos, inclusive de Lima, foram tomados por grupos criminosos venezuelanos que tentam dominar, inclusive, o setor de entrega de mercadorias, enfim, estabelecem o domínio sobre operações legais, atividades legais, mas passam a controlá-las. Inclusive com exigências de que seus serviços sejam contratados por comerciantes. Aquilo que a máfia já fazia nos anos 30, nos Estados Unidos, na Itália. Há também grupos da Bolívia, há grupos da Colômbia e aqui, inclusive dissidências das Farc, e há grupos peruanos. É o que está no estudo Cartografia da Violência na Amazônia. Esse estudo foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essas facções brigam por territórios na Amazônia, buscando, claro, manter presença em locais estratégicos da rota do tráfico por intermédio de rios amazônicos. 7 agrupamentos ou facções foram identificadas. 7 agrupamentos ou facções, fora as brasileiras, né? Já vamos falar sobre isso. Mas então, estão lá o grupo chamado Tren de Aragua, que é venezuelano, Tren de Guadiana, que é venezuelano, Guadiana é como eles chamam Guiana, né? O Sindicato do Crime, também venezuelano, o Clã Chuquisuta, do Peru, o Comando de las Fronteiras, também peruano, alguns grupos dissidentes das Farc,
portanto da Colômbia, e o chamado Grupos Bolivianos. Aqui não é uma generalização, esse é o nome. É uma espécie de cartel também que reuniu pequenos grupos e eles formaram grupos bolivianos, para que tivessem capacidade de enfrentar outros grupos. Em Boa Vista, grupos venezuelanos disputam território com facções brasileiras. E há regiões com o comando do primeiro comando da capital, PCC. E é bom lembrar que Roraima, por exemplo, tem importância estratégica, porque faz fronteira com a Venezuela e está próximo da Colômbia. Pacaraima, no norte de Roraima, fronteira com a Venezuela, tem disputa envolvendo o PCC, Comando Vermelho e o Trem de Aragua, que é venezuelano. Aliás, é um grupo que surgiu em um presídio da Venezuela, segundo o relatório do Fórum. E o Felipe Eliú Macedo, que é promotor de justiça, diz que também o Sindicato do Crime, outro grupo venezuelano, tenta ganhar terreno naquela região. Há 4 grupos de ex-guerrilheiros das Farc, concentrados no Amazonas, e a Colômbia, o Brasil e também autoridades dos Estados Unidos investigam a participação desses ex-guerrilheiros no domínio de uma rota pelo Rio Amazonas para negociar com PCC e Comando Vermelho. E é interessante notar que uma mensagem vazada aponta que o Comando Vermelho tem a função de recuperar rotas no Amazonas. São e-mails do Ministério Público da Colômbia que indicam que os grupos estrangeiros cruzam a fronteira de barco pelo rio Valpés e seguem pelo Rio Negro, no Amazonas. E o PCC tem presença no sul da Colômbia, tem aliados ali no sul da Colômbia e disputa território com o Comando Vermelho. O clã Chuquisuta, que é peruano, atua em Tabatinga, no Amazonas, na fronteira com o país vizinho. É um grupo de Santa Rosa de Javari, no Peru, na zona da Tríplice Fronteira. E o Comando de las Fronteiras, outra facção peruana, está presente na Colômbia e em Loreto, no Maranhão. A facção Los Quispe Palamino está na fronteira entre o Peru e o Acre. E também foram identificados grupos próximos aos rios Negro e Solimões, que representam rotas importantes do tráfico. E a pesquisa também identificou a presença de pequenos grupos bolivianos em Plácido de Castro, no Acre. O maior é o clã Dourado, na fronteira entre Acre e Rondônia. Esses dados fazem parte de uma investigação que foi liderada por um projeto, né, de investigação de jornalistas em parceria com o Centro Latino-Americano de Investigação, também de jornalistas. E há um detalhe interessante, por exemplo, as cidades. A gente estava falando há pouco da criminalidade em Rio e São Paulo, né? As cidades na região amazônica em que não há crimes urbanos cessaram, porque ali não há disputa de território. Então, não havendo disputa de território, o grupo que comanda aquele lugar simplesmente baixa a ordem. É proibido roubar. Alguém pode ponderar, bom, mas a lei diz isso. Sim, só que o candidato a ladrão, ele considera as consequências, né? Então ele sabe que se aquele grupo que domina o local determinou, é proibido roubar, se ele roubar, ele pode chegar a sofrer a pena capital. Pode ser executado. Ou pode ter outro tipo de pena que o sujeito quer evitar. E um estudo publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe uma radiografia completa ali da região. E mostra, inclusive, isso.
que há cidades onde não há crime urbano. A população acha ótimo. Eu até mencionava outro dia uma declaração do Ciro Gomes a respeito de Fortaleza. E a situação é muito parecida em Salvador e outras cidades baianas, onde há disputa por território. E a disputa por território provoca crimes, provoca tiroteios intensos, com armas pesadas. E a disputa por território inclui a tentativa de dominar toda uma região, que não é apenas a venda de drogas, mas também o comércio da região, abastecimento de mercadorias e serviços. A coisa é ampla. Então a população... E quando não há disputa por território, a situação fica pacificada. Não há disputa. E muitas vezes com o comando daquele grupo determinando: é proibido assaltar, é proibido roubar, é proibido achacar, é proibido molestar. E acabou. Então ali você tem uma situação de sossego social. Mas, porque o que interessa não é o delito, o crime no varejo, mas é o domínio de tudo que acontece numa região tão vasta e difícil de ser vigiada, principalmente com poucos recursos. Isso inclui não apenas tráfico de armas e de drogas, mas inclui também a utilização de áreas para exploração ilegal de madeira, a mineração ilegal, inclusive em terras indígenas e em terrenos públicos, terras da União, reservas. Então, há muitos interesses para quem tem dinheiro e armas. E esses grupos têm dinheiro e armas. Dinheiro, inclusive, para transporte por aviões, etc. Houve até um problema levantado no mês passado, quando se descobriu que a Força Aérea Brasileira não repassa para a Polícia Federal e para o IBAMA a detecção ou um relatório com o número de voos detectados, voos irregulares não previstos, sem licença prévia, e que, obviamente, pode ser que haja um ou outro que está ali inadvertidamente. É alguém indo de um lugar para o outro, numa região onde quem tem dinheiro usa o avião e a maioria da população usa barcos. Mas grande parte desses voos que não estão registrados, sem pedido de licença para o voo, eles são usados para transporte, seja de arma, de cocaína, ou de criminosos. Então, a Força Aérea detecta, faz seus relatórios, mas sem informação para a Polícia Federal, tudo para. Agora, há outros inúmeros, gigantescos problemas. A Amazônia Legal é, arredondando, metade do Brasil. Pelos cálculos aceitos hoje, você tem 49,5% do território brasileiro. Então é metade do território brasileiro. Estamos falando em mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8.511.000, pelos cálculos aceitos, e toda a Amazônia, mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Essa imensidão, ela sofre com a ausência do Estado, e o Estado não se fará presente conseguindo aprovar prospecção de petróleo no mar. Não é essa a presença requerida, exigida.
E a presença, ela tem que se materializar de maneira cuidadosa. Quando o Médici falou uma terra sem pessoas, sem ninguém, para pessoas sem terra, ele imaginou um êxodo de nordestinos para a região amazônica e mandou construir a Transamazônica. E o resultado foi desastroso, né? Porque basicamente as pessoas desmataram ali as margens da imensa rodovia, de mais de 4.000 quilômetros, e foram perceber ao longo do tempo que aquilo que elas podiam cultivar era incompatível com aquela terra. Aquela era uma terra para aquelas árvores, para a floresta. E qualquer cultivo teria de ser precedido por estudos muito bem feitos para saber qual cultivar seria adequado. E como conciliar o cultivar com a fragilidade daquele lugar exuberante. Inigualável. Inigualável. E, para se ter uma ideia, há outros problemas. Por exemplo, nos últimos 5 anos, o garimpo cresceu em todo o país, mas principalmente na Amazônia. É uma informação do levantamento feito pelo MAP Biomas, que foi lançado recentemente. E o crescimento ficou ainda mais intenso nos últimos 5 anos, principalmente em terras indígenas, sem consentimento dos indígenas. E houve um levantamento feito por organizações não governamentais sérias e universidades que analisou imagens obtidas via satélite. É um recorte que vai de 2018 a 2022. E em 2022, ano passado, a Amazônia concentrou 92% da área garimpada no Brasil. E nos últimos 5 anos, cerca de 40,7% da área total de garimpo foi aberta dentro do território da Amazônia. E, segundo as imagens, é possível notar que os rios Tapajós e Amazonas tiveram trechos poluídos pelo garimpo ilegal. E cresceu também dentro de áreas protegidas, como reservas ambientais e terras indígenas. A área ocupada nesses territórios saltou 190% nesse período analisado. Há muitos outros dados aqui, mas há uma outra informação. Como resolver as coisas, né? O governo enviou ao Congresso o chamado PL do Ouro, projeto de lei, que endurece a fiscalização de garimpos, precisa endurecer a pena também. O projeto de lei do ouro com regras para compra, venda e transporte do minério em todo o país. A mensagem já foi publicada na edição do Diário Oficial da União. E até abril o governo planejava incluir as novas regras numa MP, mas aí foi orientado a enviar um projeto de lei. Seria muito melhor porque contaria com a participação do Congresso para tentar melhorar o projeto. A proposta nasceu a partir da criação de um grupo de trabalho que analisou também o combate ao crime organizado na Amazônia. E o documento foi coordenado pela Secretaria do Acesso à Justiça do Ministério da Justiça, portanto, sob o comando do Flávio Dino. Entre 2015 e 2020, o Brasil comercializou ilegalmente 229 toneladas de ouro, com indícios de ilegalidade em todo o processo, segundo o estudo Raio-X do Ouro, do Instituto Escolhas, divulgado pelo Ministério da Justiça. Bom, além da questão da mineração, há também a história dos projetos de controle de carbono, né?
E aqui há um problema. Muita gente quer colocar dinheiro nessa história, inclusive países europeus, etc., e também dos Estados Unidos. Só que já houve detecção de picaretagem. Gente que diz que preservou uma área de floresta, recebe o dinheiro, aí quando vão ver, aquela área é pública, é reserva. Aí o sujeito vai lá, cerca, diz que é dele e fala, ó, tô preservando, me deem dinheiro. Não é? Estou ajudando a controlar a emissão de poluentes. E recebe dinheiro. Quando perceberam isso, falaram, opa. Agora, é fundamental que os indígenas recebam esse dinheiro. Só que os governadores querem entrar na parada. Querem ser intermediários. Querem regulamentar. Quando falam regulamentar, o que eles querem é um pedágio. Eles querem participar da grana. Não eles, pessoalmente, mas os estados. Querem dinheiro para os estados, para os seus governos. E há a questão, claro, do replantio. Essa é uma tarefa formidável. Talvez dê certo. Uma iniciativa que pretende replantar 500 mil quilômetros quadrados. E o painel científico para a Amazônia, formado por mais de 200 cientistas e pesquisadores dos 8 países amazônicos, é gente daqui, tem esse plano ambicioso que é implementar o que seria, convenhamos, um dos maiores programas de restauração florestal do mundo. Porque eles falam em recuperar 1/4 dos 2 milhões de quilômetros quadrados desmatados e degradados em toda a Amazônia. A Amazônia tem mais de 6 milhões. A Amazônia, nos 9 países que são amazônicos, mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Já devastaram 2 milhões. Isso não é só no Brasil, não. É em toda a Amazônia. Então a ideia é inicialmente recuperar 1/4, 500 mil quilômetros quadrados. E para isso precisa de recurso. Precisa de dinheiro. O arco de restauração do sul da Amazônia, que se estende da costa atlântica até a Amazônia boliviana, área que teve a pecuária como principal vetor de desmatamento, e a região repleta de pastos abandonados, porque o sujeito vai, toma aquilo, existe a grilagem, até hoje eu uso o processo do grilo, o grilo na gaveta para amarelar papel. Enfim, os problemas são imensos, as ideias também são, muitas boas ideias, é preciso recurso. Desde mais helicóptero e armas e agentes para a Polícia Federal, até uma intensificação da presença das Forças Armadas e, claro, o uso inteligente e compartilhado de imagens de satélites. A luta será longa, mas sem fazer o beabá, esqueça, será luta perdida. É preciso investir, é preciso ter coragem, é preciso ter vontade, porque o problema é imenso. Mas as expectativas, as perspectivas para uma área tão espetacular também são imensas, meu caro Ronald Gimenez.